Jurandir Meia Orelha. Eu conto essa história porque eu ouvi muitas vezes. Mas quem viu mesmo foi meu avô. E ele sempre começava do mesmo jeito, em qualquer bar de Feira de Santana, com o copo de pinga pousado torto no balcão, olhando para algum ponto que não estava ali. Eu conto porque vi. O resto eu fiquei sabendo depois. Porque a história de garimpeiro não anda, voa. Meu avô era garimpeiro antigo, daqueles que não escrevem nada, mas não esquecem nada. Dizia que Serra Pelada não ensinava coisa bonita. Ensinava a aguentar. Quem aprendia, ficava. Quem não aprendia, a terra resolvia. Foi lá que ele conheceu Jurandir Meia Orelha. O apelido não era brincadeira nem exagero de boteco. Jurandir tinha metade da orelha esquerda arrancada num facão, numa briga por causa de uma aleijada do brega. Mulher de beira de estrada, dessas que passam mais homem do que nome. A confusão começou bêbada, terminou no escuro. O golpe não matou, mas marcou. E Jurandir nunca escondeu aquilo. Pelo contrário, dizia que até gostava. Dizia que homem não nasce pronto. Homem se molda na dor. Serra Pelada não era cidade, era buraco. Buraco na terra e buraco no juízo dos homens. Não tinha estrada, não tinha caminhonete, não tinha lei. Caminhonete não entrava ali. O que entrava, entrava no lombo. O que saía, saía na base do grito, da corda e da sorte. Barranco para todo lado. Lama até o pensamento. Escada de madeira rangendo como se reclamasse de cada passo. Gente pendurada, subindo e descendo como formiga desesperada. Quem errava um passo não caía bonito. Caía sumindo. Jurandir chegou cedo e ficou. Não chegou mandando, chegou ficando. Aprendeu a virar homem nos buracos da vida, calado, apanhando quando precisava, observando sempre. Aprendeu a ouvir a terra, a perceber quando o barranco respirava errado, quando a lama mudava de som. Falava pouco, por isso durou. Nunca foi pistoleiro, nunca foi de valentia falada. O que ele carregava era um 38 Taurus de cano longo, pesado, dos primeiros que apareceram ali. Não era para fazer ameaça. Quem ameaçava demais não durava. Aquilo ali era outra coisa. Era aviso silencioso. E quem conhecia Jurandir entendia. Ele não dependia de sorte curta. Não era uma frente só. Jurandir tomava conta de 3 buracos. O primeiro chamava Perereca. Traiçoeiro, estreito, mas constante para quem tinha paciência. O segundo era o Chibio Grande. Fundo, bruto, desses que só dão quando querem. E o terceiro era o Mãe Zena. Esse nome nasceu de Tiracal, como quase tudo no garimpo. Um garimpeiro escorregou da escada, despencou o barranco abaixo, e no último segundo, antes de sumir, gritou: "Mamãe! Zena!" Não sobreviveu. O riso veio depois, amargo, porque ali até a morte virava apelido. O buraco ficou com o nome para ninguém esquecer que naquele lugar não tinha espaço para vacilo. Os 3 rendiam. Não juntos sempre, mas no tempo certo. Quando um secava, o outro segurava. Era isso que mantinha Jurandir de pé, com um nome pesado e respeito quieto. Dinheiro não passava por banco, enterrava. Marcava na cabeça. Confiava mais no chão do que em gente. Mulher, então, menos ainda. Até o dia em que o céu trouxe o erro. Meu avô dizia que em Serra Pelada até nuvem merecia desconfiança. Quando o avião apareceu, velho, remendado, barulhento, todo mundo parou. Ferramenta caiu. Homem pendurado na escada congelou no meio do passo. Avião ali nunca era coisa pequena. Veio baixo, tremendo, como quem pousa sem querer pousar. Diziam que era colombiano. Aterrissou num chão torto, levantando poeira grossa que grudava no suor. Desceram 2 homens primeiro, depois desceu ela. Meu avô sempre parava nessa parte. Dava um gole antes de continuar. Aquilo não combinava com nada. As botas brancas chamaram atenção antes do rosto. Brancas mesmo, em Serra Pelada, onde até pensamento sai sujo. Não foi desejo de primeira. Foi estranhamento. Coisa fora do lugar assusta mais que ameaça. Ela não chegou mandando. Chegou olhando, circulou, escutou, perguntou pouco.
falava baixo, aprendia rápido e aprendeu o principal. Soube que Jurandir tinha bamburrado. Soube que os 3 buracos rendiam. Soube que ele enterrava dinheiro. Soube que o nome dele pesava. No garimpo, notícia corre mais rápido que homem na escada. Foi depois disso que ela se aproximou de verdade. Não foi de uma vez. Foi no costume. Uma conversa aqui. Um silêncio ali. Um olhar que demorava mais do que devia. Jurandir, que nunca confiava, começou a baixar a guarda. E toda noite ela batia coxa com ele. Meu avô nunca entrava em detalhe. Homem velho não descreve isso. Só dizia assim, seco. Batia a coxa toda noite. Era o bastante para entender. Em lugar onde falta tudo, calor vira argumento. Presença vira promessa. Jurandir se encantou. Não só pelo corpo, mas pelo que vinha junto dele. Ideia de saída. E assim começa a queda de todo garimpeiro. Depois que ela começou a dormir com Jurandir, nada mudou de repente. E isso foi o mais perigoso. No garimpo, desgraça quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega mansa, se senta do lado e espera. Ela não falava de futuro logo. Não prometia cidade grande, nem vida fácil. Falava de caminho. Falava de saída sem fazer barulho. Dizia que ali todo mundo perdia um pedaço de si. Dedo, perna, sanidade. E que os espertos saíam antes da terra cobrar tudo. Meu avô dizia que ela sabia escutar. Sabia quando calar. Sabia quando tocar no assunto e quando só encostar o corpo. Quente, apertado, como se fosse o único abrigo possível naquele mundo de lama. Jurandir nunca tinha sido de mulher fixa. No garimpo isso nem fazia sentido. Mas com ela foi diferente. Não por promessa, por costume. Toda noite ela estava ali. Toda noite batia a coxa com ele. Toda noite o corpo falava mais que qualquer plano. Ela começou a perguntar das coisas enterradas como quem pergunta do tempo. Ainda chove muito por aqui? A terra muda muito de lugar? O chão guarda segredo, né? Jurandir não respondia tudo, mas respondia o suficiente. Falou dos dólares, falou do ouro bruto, falou das moedas brasileiras da época, enterradas em saco grosso, marcadas na cabeça, nunca no papel. Falou porque confiou. E confiou porque o corpo dela não mentia. Era quente, apertado, presente. E no garimpo, presença constante vale mais que jura. Ela explicou como funcionava. Disse que vender para a Caixa Econômica Federal era perder metade. Disse que o ouro deles não precisava virar papel brasileiro. Que tinha caminho direto. Que ela atravessava o ouro para a Colômbia sem passar por banco, sem carimbo, sem imposto. Disse que lá o ouro era ouro, não favor de governo. Jurandir ouviu desconfiado. Mas ouviu. Ela não falava de roubo. Falava de parceria. Falava que ele já tinha feito o mais difícil. Bamburrar. Agora era só transformar terra em liberdade. Enquanto isso, os buracos continuavam rendendo. Perereca seguia fiel. Chibiu Grande dava quando queria, mas dava grosso. Mãezena seguia traiçoeiro, lembrando todo dia que aquilo ali não era lugar de descuido. Jurandir estava rico pro padrão do barranco. Não ostentava, não gritava, não trocava respeito por bebida. Mas estava marcado. E ela sabia disso. Foi numa noite sem lua que ela pediu tudo. Não pediu chorando. Não pediu implorando. Pediu deitada, suada, com a perna enroscada na dele, voz baixa, quase como quem pede água. Disse que era agora ou nunca, que tinha avião esperando, que o caminho estava limpo, que depois da primeira travessia eles não precisariam mais se esconder como bicho. Jurandir pensou muito. Pensou nos buracos. Pensou na orelha perdida. Pensou nos homens que ficaram pelo caminho. Pensou que talvez fosse isso, sair inteiro antes que a terra resolvesse cobrar. Desenterrou tudo. Dólar por dólar. Ouro por ouro. Moeda brasileira da época, embrulhada, cheirando a terra. Meu avô dizia que nenhum homem enterra dinheiro sem enterrar junto um pedaço de desconfiança. Mas Jurandir enterrou mais fundo que isso. Enterrou o instinto. Ela partiu dizendo que voltava logo.
que era coisa de dias, que ele esperasse. E Jurandir esperou. Esperou um dia, esperou 2, esperou semana. O avião não voltou. Os buracos começaram a secar. Primeiro o Chibio grande, depois o Perereca secou. O Mãe Zena virou só lembrança ruim. 3 caboclo deitado em uma manha só Jurandir começou a ouvir conversa torta. Nome dela em boca errada, rota diferente. Homem comentando que ela andava com outro garimpeiro, que o ouro tinha passado, que o dinheiro não voltou. No garimpo, quando alguém some, some rápido. Quando alguém cai, cai sozinho. Jurandir ficou sem nada, virou piada sem mulher, sem ouro, sem dólar. O ouro sumiu. Só ficou com o nome, a meia orelha e o 38. Nunca mais viu ela ali, mas ficou sabendo. Porque história de garimpeiro não precisa de prova. Ela corre de boca em boca, atravessa país, muda detalhe, mas mantém a ideia e a verdade, e que ela tinha seguido o caminho. Ele tinha ficado para trás. Foi aí que Jurandir parou de esperar. E começou a juntar raiva. Jurandir Meia Orelha não falou nada quando decidiu. Quem falou foi o corpo. Parou de beber. Parou de rodar em volta do nada. Começou a vender o que ainda restava. Primeiro coisa pequena. Depois coisa que doía mais. Por fim, o que ninguém imaginava. Vendeu os dentes. Meu avô dizia que aquilo foi o que mais chocou. Não foi a viagem nem a morte depois. Foi o homem vendendo o sorriso. Porque dente é vaidade, é identidade. Jurandir vendeu sem negociar muito. Precisava do dinheiro, precisava ir. Arrumou um monomotor velho, desses que só voam porque ainda não aprenderam a cair. Arrumou um piloto que não fazia pergunta. Pagou em silêncio. Levou só o necessário, a meia orelha e, por acaso, o 38 foi junto. Não como ameaça, mas como extensão do que ele ainda era. Não foi atrás de ouro, não foi atrás de dinheiro. Foi atrás de fechamento. Na Colômbia, ninguém sabia tudo, mas todo mundo sabia um pouco. Nome de mulher circula fácil. Garimpeiro brasileiro também. Bastou tempo. Bastou ouvir. Soube que ela andava pelo interior. Soube que estava com outro garimpeiro. Um desses que acreditam rápido quando vem promessa de estrada aberta. Encontrou a barraca numa tarde abafada. Rede armada. Os 2 deitados, descansando. Talvez sonhando com coisa que não era deles. Meu avô não descrevia essa parte. Só dizia: foi rápido. O 38 não falou alto. Falou definitivo. 2 tiros, 2 corpos. Rede balançando vazia depois. Jurandir não procurou ouro. Não cavou. Não revirou nada. Não queria prova. Queria encerrar. Lavou a honra do jeito que ele conhecia. Do jeito errado, talvez. Mas do jeito que fazia sentido para quem tinha vivido do buraco para fora. Depois disso, Jurandir estourou a cabeça. Te esperaram, o miserável mandaram um local perguntar sobre os ocorridos. Mas a notícia triste veio depois. Bom, isso não importa. O nome Jurandir Meia Orelha ficou. E meu avô sempre terminava assim, olhando para o copo vazio. Garimpo não perdoa erro de homem encantado. A terra aceita suor. Mulher aceita escolha. Mas quando o homem entrega tudo o que tem, até a própria desconfiança, aí não sobra buraco que sustente. Jurandir Meia Orelha não morreu rico, não morreu famoso, não virou lenda bonita, virou história. E história de garimpeiro, como eu disse no começo, não anda, voa. Mas essa não é a única. Tem outras de garimpo, de homem que perdeu tudo, de mulher que não voltou, e de guampa que o marido só descobriu depois. Essa fica para outra hora. Se quiser ouvir, fica por aqui. Porque a história de garimpeiro não acaba. Ela só espera a próxima noite.